Bom dia, estamos aqui na APS do INSS na cidade de São Sebastião, interior de Alagoas. Agradecemos muito a presença e o interesse em nos receber aqui do Júnior, que é o gerente da APS. Ele está ao seu lado aqui com o colega Davi, que também trabalha. Infelizmente não podemos contar com a presença do nosso amigo Rodrigo, né? Mas sabemos que ele, por ser um dos top 3 do estado de Alagoas, ele está em outro treinamento, mas agradecemos muito o interesse. Ele inicialmente tinha interesse em participar, mas infelizmente não foi possível, e nós entendemos, né? Vivemos num momento de escassez de servidores, os recursos humanos cada vez são mais importantes, e a gente sabe que é muito importante a Procuradoria estar aproximando de vocês, para vocês terem esse canal. Estava conversando aqui, antes da gente começar oficialmente nossa reunião, da importância de fazermos um canal com vocês aqui das agências. Estamos visitando uma por uma, né? Esse trabalho, como você estava colocando lá no início, é um trabalho de formiguinha, né? Cada grão é importantíssimo para que a gente possa firmar esse relacionamento bem amistoso, bem amigável, e vocês entenderem, e nós também compreendermos que juntos a gente somos mais fortes, né? Que na presença, mais uma vez, sempre ilustre, nosso amigo Dr. Nelson Félix, que nos acompanha, e ao chegarmos aqui, soubemos mais uma vez que o Dr. Nelson já tinha palmilhado essas trilhas, né, Dr. Nelson? Seu trabalho sempre está iluminando os nossos passos futuros. E nessas reuniões, Júnior, a gente sempre costuma conversar um pouquinho sobre o grupo, né? Inicialmente a gente fala sobre o nosso grupo no WhatsApp, e aqui até uma questão prática que foi colocada pelo Davi e também pelo Júnior, né? Muitas vezes o servidor ele tem interesse em uma informação para que ele possa fundamentar uma análise administrativa específica, né? E aí como é que faz? Se você quiser, você ainda pode mandar pelo método tradicional, manda lá para o processo físico, lá para a Procuradoria. Nesse momento nós estamos num processo de regionalização da matéria de benefícios. Então, por exemplo, se chegar uma análise, uma consulta administrativa aí dos colegas, o que nós fazemos? Nós pegamos aquele processo, nós digitalizamos, mandamos para o Recife, que é a nossa regional. Recife distribui para um dos procuradores lotados nessa unidade chamada ERC-BENEF, que é ERC, Equipe Remota de Consultoria. BENEF da matéria de benefícios, porque hoje a PFE-INSS tem tanto a ERC-BENEF como a ERC-ADM. A ERC-ADM é para processos administrativos relacionados com matéria de licitação e contratos. Então, a ERC-BENEF ela vai, se os processos de vocês chegarem lá, se manifestar. Mas muitas vezes a questão já foi tratada anteriormente e já tem até parecer sobre aquilo. E se você colocar lá no grupo, como recentemente o Júnior fez, né? A gente imediatamente junta o que nós entendemos que pode ajudar vocês naquela análise específica, particular, e aí o servidor diz, mas eu quero uma coisa, digamos assim, escrita. Não tem problema, você dá um print ali na tela do WhatsApp e junta no seu sistema, né? Eu sempre costumo botar, quando eu faço alguma manifestação lá no grupo, eu coloco meu nome. Não é por outra razão, não, é porque eu sei que ali pode servir como documento, né? Na hora que eu dou minha manifestação, junto meu nome ali, já é uma manifestação da Procuradoria, né? E isso eu aprendi até com o nosso amigo Dr. Cariolano. Ele é muito prático, para ele poder fazer o que eles chamam, né, de GCM, né? Gerenciamento do Contencioso de Massa, para você poder dar 200 manifestações por dia, como ele disse em um dos nossos vídeos lá na APS em Tabuleiro dos Martins, na presença da nossa amiga Tagliani, toda a sua equipe maravilhosa, né, doutor Nelson? Na oportunidade lá, o doutor Cariolano, que é o coordenador do NUPREV, Núcleo Previdenciário da PEFAL, ele disse que em algumas ocasiões ele chega a fazer 200 manifestações por dia. Então você não consegue fazer 200 manifestações se forem manifestações caudalosas, com 20, 30 páginas cada uma. Mas se você fizer uma manifestação sucinta, mas objetiva, atendeu aquilo que foi solicitado pela administração, e na medida em que a resposta chegou, você se sentiu satisfeito, resolveu o seu problema. Então o nosso grupo funciona dessa maneira também. Se vocês quiserem, em alguma matéria, questionar diretamente os procuradores ali, a gente já junta um parecer que foi já talvez matéria
de análise anterior. Quem faz isso muito é o Dr. Nelson também. Ele tem uma atenção sempre presente no grupo. Quando alguém pede alguma coisa relacionada com a matéria judicial, o Dr. Nelson já se manifesta, né? Não só ele, mas o Dr. Carolano também, o Dr. Danilo também já teve a oportunidade de se manifestar. Então o grupo está lá. É uma ferramenta a mais e acredito que vai ser o futuro, porque assim como está diminuindo o número de servidores, está diminuindo também o número de procuradores. Nós temos colegas se aposentando recentemente, a doutora Soraya Arantes, né? Com esse sobrenome, né? Ela realmente era uma Pelé de saias na área consultiva, né? Trabalhava incansavelmente pelo bem da autarquia previdenciária, mas chegou o seu momento de aposentar e se aposentou. E todos nós um dia, se ainda tivermos previdência quando chegar a nossa vez, iremos por esse mesmo caminho, né? Então, todas essas palavras aqui para lembrar da importância do nosso grupo. Segunda coisa, queria conversar com o Júnior e também com o Davi, né? Se sintam à vontade para participar, isso não é um monólogo, a gente quer ter uma conversa, mas fiquem à vontade. Eu queria perguntar a você, Júnior, em relação à questão do tarefas. Quem é aqui o responsável na sua agência para atender essas demandas do E-Tarefas? O E-Tarefas, geralmente a gente acompanha mais pelo SAPD, né? Porque geralmente é cópia de processo, então não fica uma pessoa específica. Eu tenho acesso, acho que o Davi não tem, né? Tenho acesso ao E-Tarefas ou não, mas a SAPD temos um estagiário e eu. A gente tenta fazer acompanhamento para poder encaminhar as cópias de processo, dar subsídio para a Procuradoria, né? Muitos casos a gente está encontrando de outras agências, às vezes porque é mantido aqui, mas o benefício foi conseguido de outra PS. Quando é caso de build, a gente está anexando daquela forma o comunicado do resultado, o SMED, né? De forma que foi devido à perícia, geralmente é o que é discutido. Mas a tarefa em si, aqui eu não costumo acompanhar diretamente, mais pelo SAPD. Certo. Mas se for o caso, eu passo a acompanhar também para... É uma coisa interessante você dar uma olhadinha, porque atualmente, depois que o GET, o INSS Digital entrou, né, a sistemática agora, o segurado entra com o seu pedido administrativo e muitas vezes o pedido não consegue ser apreciado em 45 dias, né? E aí, quando isso acontece, ele entra normalmente, através do seu advogado, com um mandado de segurança pedindo que o INSS julgue. Porque o STF já se manifestou dizendo que a análise administrativa é uma causa necessária para que depois o segurado possa acessar a justiça caso haja a denegação, né? Mas pelo menos a denegação tem que haver administrativa para que você possa ter interesse de agir em uma causa previdenciária. E como está demorando por conta da fila que existe no GET, né? Semana passada nós visitamos 2 APS, Feira Grande e Igaci, e a informação que tem, vocês também participam lá do INSS Digital, né? É que tem uma fila por volta de 23 mil processos lá. É uma fila grande porque nós sabemos que a demanda é muito grande, né? Então a diminuição de servidores também é muito intensa, né? Esse ano uma série de servidores também se aposentaram no estado de Alagoas e no Brasil inteiro. Então, logicamente que essa fila vai existir. Então, quando o advogado entra com o mandado de segurança, ele aponta, muitas vezes, a autoridade coatora como sendo o gerente da APS, no qual foi protocolada a solicitação, o requerimento, né? E a gente já formulou em algumas informações uma preliminar de ilegitimidade passiva, informando exatamente isso, que o gerente da APS local, ele não tem poder de ingerência, porque apesar do pedido ser protocolado ali, ele é encaminhado para uma central única, e aquela central única é que vai deliberar, né? Só que a justiça não tem acatado essa preliminar. Então é importante, caso haja uma mandado de segurança aqui para a sua agência, se você estiver acompanhando a tarefa, você vai saber, porque o prazo são 10 dias para se manifestar, né? E a gente normalmente manda pedindo para que o gerente se manifeste, diga mais ou menos onde é que está, né? Qual é a posição do processo na fila, porque todas essas informações são importantes. A gente tem que sensibilizar o juiz de que, se ele dá uma liminar, o que vai acontecer? A liminar vai estar furando a fila, né? O cara estava na fila, na posição 21.245, vamos supor. E aí no momento que dá a liminar, ele só foi sorteado. Mas ele pulou na frente de 21 mil pessoas, né?
Então, será que essa é uma solução realmente justa, né? É uma questão que a justiça tem que apreciar. Mas se não tiver essa informação, a gente não vai poder apresentar isso para o juiz e o juiz vai continuar dando liminares. Esse ano a gente já apreciou muitas matérias nesse sentido, né? Depois volta o recurso lá para a PF, que quem maneja eventual recurso de agravo do instrumento é a PF, né? Através do NOPREV. Então tudo isso é importante a gente falar para o gerente ficar ciente, né? E também tem alguns juízes que são tanto quanto mais, digamos assim, duros, rígidos, e eles até apontam, né? No caso de descumprimento da liminar, a eventual multa, né? E aí muitas vezes ele aponta que a multa viria para o próprio gerente. Então eu gosto muito de antecipar isso, né? Para o gerente ficar atento e para não acontecer uma situação como essa, né? Que eu também não gostaria de acontecer, que se acontecesse comigo, né? Então todos nós estamos no mesmo barco, nos ajudando mutuamente para que o trabalho flua e flua da melhor maneira possível. Então se você olhar uma vez por semana, já resolve o problema, porque o mandado de segurança, o prazo são 10 dias, né? A gente concede normalmente 7 para ter um tempinho para fazer nos outros 3 dias, mas às vezes, se a autoridade não pôde nos 7 dias, eu até renovo, dou mais os 3 que faltavam e fico com, digamos assim, no finalzinho do prazo, pelo menos para apresentar alguma coisa, né? Agora, se realmente não vier nada, a gente não tem o que fazer, tem que só informar isso aí para o juiz, né? Mas a gente apresenta isso não como uma maneira de coação, de alguma coisa, não. É mais para a informação chegar, né? E a gente acha que essa é a melhor maneira, né? Com comunicação as coisas funcionam da melhor maneira possível. E também nós estávamos trabalhando nessas visitas e foi nos passado que as informações que estão dentro do e-recursos, elas não são compartilhadas com o GET. Né? Não são. E os procuradores lá da PFAL que trabalham com contencioso, eles não têm acesso ao e-recurso. Então eles vão continuar pedindo eventuais cópias da segunda fase do processo administrativo previdenciário para poder se manifestar eventualmente em uma ação ordinária, mesmo que seja no rito do juizado especial, né? E a cópia do recurso, no caso. Exato, exato. Então, inicialmente a gente pensava que o e-tarefas ia se esvaziar com o surgimento do GET, né? Porque o procurador hoje já tem acesso ao GET. No início também não tinha, mas graças a Deus hoje já tem. Mas hoje a gente percebe que tem essa questão dos mandados de segurança, que é nacional, todo mundo está enfrentando isso aí. E também tem essa questão do recurso, né? Que a gente não consegue compartilhar. E assim, a gente estava protocolando no e-recurso, já é encaminhado automaticamente, né? Então o que acontece? Uma vez que a gente protocola no sistema e protocola também no outro, porque não é a gente que analisa o recurso necessariamente. O segurador reside aqui, mas se quem analisou, quem deferiu, no caso, foi um servidor de Maceió, de Arapiraca, o processo pode ser protocolado aqui, o recurso, mas esse recurso tem que ser analisado lá, porque foi a agência que deferiu. Aí tudo que a gente fazia no GET, enviava e concluía no GET, né, porque é necessário. Só que a gente vê que a gente tem que cadastrar em 2 processos, que é o dobro do tempo, né? E até nesse caso, não sei se seria aplicável, mas a gente vê que tem alguns casos do recurso que tem o CPF. Será que não conseguiria o acesso através do CPF para facilitar mesmo? Porque para a gente é o dobro do trabalho, né? A gente estava até pensando, não vamos mais cadastrar nos 2, cadastra apenas no recurso. E o responsável pela tarefa, né? Isso. Cadastra no GET e o responsável pela tarefa colocaria no recurso. Entendeu? Para não ficar usando 2 sistemas, que é o dobro do tempo que a gente tem que utilizando, até porque tem que fazer com cautela. Isso. Né? Como existe o acesso ao GET, né? Então baixa aqui o responsável pela análise e depois ele devolva todo o andamento do recursos para o GET, né? Na mesma tarefa que foi criada inicialmente, né? Já seria a cópia, não precisaria disponibilizar no SAPD, por exemplo, né? Mas eu não sei se todos os servidores vão seguir essa rotina, né? Vão seguir isso. Talvez se houver essa orientação, né? O que você acha, doutor Nelson? Doutor, eu acho que, pelo menos a priori, o acompanhamento de tarefas é imprescindível. A partir do momento que a gente criar essa cultura, como o Júnior muito bem está sugerindo, o Davi também, aí mais pra frente pode ser que o e-tarefas seja esvaziado nesse aspecto. Mas enquanto não se constrói essa cultura,
de trazer para o GET toda a instrução e a decisão que foi adotada na plataforma do e-recursos, eu acho que por hora a gente deve manter esse acompanhamento do e-tarefas e quem sabe mais à frente, com essa nova cultura, a gente possa passar a ter uma outra rotina. Mas eu acho que por hora é imprescindível, doutor, no meu modo de ver. Então, aproveitando que o senhor já está com a palavra, queremos dar a oportunidade para o senhor nos brindar aí com os seus conhecimentos nessa área da fundamentação das decisões administrativas. Sempre a gente pontua nas nossas visitas, né, doutor Nelson? Sim. E é importante os servidores terem acesso e essa informação fica aqui. Hoje temos aqui o Júnior conosco, o Davi, mas como ela vai ficar no YouTube, né, a gente depois coloca no grupo lá o link. Então, mesmo os servidores que não puderam participar, no caso o Rodrigo, né, e o Marcos, eles podem ter acesso a essas informações no conteúdo que vai ficar lá guardado. Com certeza. Em primeiro lugar, doutor João, eu queria registrar aqui que eu já tenho conhecimento aqui com o nosso amigo Júnior, também já tive a oportunidade de conhecer o Davi, porque eu já visitei as duas agências, né? Já visitei a agência de São Sebastião, na época em que a nossa colega Camila era a gerente, e visitei Junqueiro na época que o Júnior era gerente. Só que houve a permuta, né? E aí inverteram-se os polos, né? Mas hoje, coincidentemente, estamos agora pela manhã aqui em São Sebastião, mais tarde estaremos em Junqueiro, prestigiaremos também a nossa colega Camila, mais tarde, mais ainda no dia de hoje. E novamente agradecer ao Júnior e ao Davi pela recepção, né? Até os quitutes aqui já estão até disponíveis aqui para o lanche, né? Que já que o Júnior, além de ser um servidor público dedicado, é também uma pessoa que tem o domínio aí da gastronomia e nos brindou aí. A equipe, o Eduardo que lembrou, lembra que... então vamos compartilhar também com o colega Eduardo também os elogios. Mas retornando aqui para a nossa fala institucional, doutor João, era até uma questão que eu estava debatendo com o Júnior aqui no preâmbulo, né? Sobre a importância, no meu modo de ver, imprescindível de consultas a bases de dados que ampliam o horizonte, que melhor municiam o servidor com elementos para fundamentar a sua decisão. E aí eu estava citando até para o Júnior alguns casos que já são frequentes, né? E no caso da APS aqui de São Sebastião, eu já tive a oportunidade de remeter alguns processos para análise do MOB, que é até uma questão que eu chamei a atenção, no bom sentido, claro, coloquei para o debate. Não é, como eu digo, não é um intuito correcional, é um intuito de troca de experiências. Então, quando eu digo chamei a atenção, quer dizer, trouxe à baila, trouxe para o nosso debate essa questão de benefícios que são concedidos administrativamente após uma decisão judicial em sentido contrário, né? Então isso é uma situação que enseja um cuidado especial, que precisa de uma atenção do servidor, porque pode implicar na concessão indevida de um benefício. A Justiça tem uma prerrogativa constitucional que é de dar a última palavra em matéria de direito. Então são eles que apreciam, em definitivo, todas as questões, todas as controvérsias jurídicas, inclusive aquelas que envolvem a administração pública. E isso é importante que seja dessa forma, até mesmo para que você tenha uma divisão de poderes que permita o equilíbrio da República. Então, se a administração pública tem o poder de aplicar a lei e de praticar atos administrativos, por um lado, mas ela não dá a última palavra nessa matéria. Você tem que ter um poder externo que faça esse controle. E é importante que tenha essa divisão. Um poder legisla, o outro aplica a lei e o outro julga os conflitos. Então, nessa divisão tripartite que a nossa Constituição concebeu, a gente tem que ter essa perspectiva de que é o judiciário que dá a última palavra em toda matéria que envolve controvérsia, né, jurídica. Então, inclusive, como eu disse, em matéria administrativa. Então, quando a gente tem uma decisão judicial, após uma cognição exauriente, em que houve a participação do segurado como autor e da Procuradoria representando o INSS
como ré, em que a gente tem uma decisão judicial fundamentada e que nega o benefício àquele determinado postulante, a gente já não pode rever aquilo ali, em regra. Há algumas hipóteses em que, como eu já tive a oportunidade de conversar com outros colegas em visitas anteriores, em que a sentença deixa a porta aberta, mas em outras não. Então, quando a gente vai observar, muitas vezes a sentença é contundente, ela é incisiva, ela exaure mesmo a questão e não deixa margem para o servidor decidir de forma diferente, entendeu? Então, se você não tem esse cuidado de acessar o sistema e verificar se não há uma sentença anterior que já fez coisa julgada, fatalmente vai implicar na concessão indevida do benefício. Inclusive, já me indagaram, mas doutor, é obrigatório consultar? Eu digo, não é obrigatório porque não existe nenhuma normativa nesse sentido. Mas é um trabalho que a gente tem feito, né, doutor, de conscientização e de estímulo, que mais para frente é uma questão, um caminho sem volta. Mais para frente, isso vocês poderão ser cobrados por isso. Não por nós, que nós não temos o intuito correcional, né, doutor João? Nosso intuito é de parceria, de amizade, de estreitar a parceria e a troca de ideias, a troca de experiência. Mas mais para frente vocês podem ser cobrados por uma auditoria. Olha, a Procuradoria orientou que era para acessar o sistema da justiça, e por que você não acessou? Né? Não é verdade? Então, essa questão não é nem que a gente vai trazer isso, é uma questão natural que pode ser mais à frente suscitada pela própria auditoria interna, os órgãos de correção, não é, doutor? Estamos só antecipando algo para o próprio bem do servidor. Com certeza. Que então, também somos servidores. Sem dúvida. Quando a gente está antecipando isso, a gente está querendo orientar os colegas, porque mais para frente vocês podem ser cobrados pelos próprios órgãos de controle. Então, para evitar que vocês sejam cobrados mais na frente, a gente já está antecipando as questões. Obrigatório não é, mas é sempre importante, é sempre recomendável que se faça isso, porque mais para frente vocês podem ser cobrados. Então, se você faz uma concessão do benefício, uma aposentadoria por idade, segurado especial, como já aconteceu em N casos, não só na PET de São Sebastião, e outros agentes também, para a gente não digamos, se personalizar. Não é um caso exclusivo de São Sebastião. Outras APS já tiveram esse tipo de coisa. E volto a insistir, não por má fé, claro, de forma alguma, mas às vezes por um excesso de serviço, às vezes por uma falta de orientação, às vezes por falta de treinamento, né, que o servidor não teve e que muitas vezes pode induzir ao erro. Mas agora que a gente está tendo essa oportunidade de difundir essa política, essa cultura, criando essa nova cultura de análise, a gente incentiva que os colegas façam essa consulta, porque, como eu disse, pode implicar na concessão do benefício indevido e pode mais à frente trazer alguma consequência correcional, não da nossa parte, volta a insistir, porque o nosso desejo é prevenir algum tipo de apuração contra os colegas, mas sim por questão dos próprios órgãos de controle. E o trabalho pode até ficar mais fácil, porque se já houver uma sentença para aquele caso, você já fica, o seu trabalho já foi feito pela justiça, né? O juiz já exauriu a matéria, então o servidor já vai ter, digamos assim, uma decisão muito mais simples de se adotar. Agora, por outro lado, para a gente não ficar só no aspecto de negar o benefício, a gente pode muitas vezes no CRETA trazer elementos, né, que podem implicar na concessão do benefício. Que muitas vezes até o servidor tem receio, aí já é o outro extremo, aí às vezes o servidor tem receio de conceder, mas ao você negar o benefício a quem tem direito, você também está fazendo errado, não é verdade? Então, quando a gente tem essa oportunidade de chegar lá no CRETA, observar um salário de maternidade, que a Procuradoria já fez um acordo na Justiça e já reconheceu a qualidade segurada daquela pessoa, daquela segurada que deu à luz ao primeiro filho, é claro, você vai ter que fazer uma análise do que surgiu na vida daquela pessoa, daquela segurada, posteriormente. Então, o fato de ter sido concedido um salário de maternidade anteriormente, não implica que toda vez que aquela jovem der à luz a outra criança, vai ser concedido automaticamente. Mas se você, por exemplo, tem um contexto probatório favorável e você já tem uma consulta de um processo anterior em que já foi concedido o benefício do primeiro filho, você já tem um elemento, digamos assim, que embasa uma concessão do benefício. Não é verdade, doutor? E João, quando a gente faz as audiências, né, doutor Nelson? Isso aí, apesar do senhor dizer que de fato não é uma condição sine qua non, né? Mas é levada muito em conta pelo juiz. Certamente. É uma das questões que
que se você não tiver algum outro elemento em sentido contrário, aquilo ali vai implicar fatalmente num outro acordo. Com certeza. Não é verdade? Então, por isso que eu digo, quando você vislumbra aquele acordo celebrado judicialmente, já é um elemento muito consistente de que possivelmente o benefício do segundo filho será devido também. E se for negado aqui, provavelmente vai ser concedido por outro acordo lá na justiça. Então, quando você tiver esse elemento como um norte de análise, você fatalmente já vai ter um caminho já pavimentado para uma concessão naquele caso. É claro, se você observar depois que a pessoa teve um vínculo, ou que passou a residir fora, ou que adquiriu o esposo, por exemplo, pai da criança, adquiriu um outro patamar remuneratório, ou mudou de profissão, ou algo que desnature a essencialidade do trabalho rural para a manutenção daquele núcleo familiar, aí o servidor vai ter elementos para negar o benefício. Mas se não tiver nada em sentido contrário, e a coisa for harmônica no sentido da manutenção do regime de economia de subsistência, então ali provavelmente será um caso de concessão administrativa. Tanto para fundamentar concessões, né, bem feitas, quanto também para fundamentar indeferimentos também adequados, né, para combater aventuras jurídicas e eventuais fraudes que possam vir a se apresentar diante da lei do servidor. Com Não é verdade, doutor? Com certeza. E além disso, a gente sempre estimula que os colegas façam análise conjunta de locais de emissão da documentação, que a gente sempre divulga, né? Eu vou até reenviar aqui para o Júnior, caso ele já não tenha recebido, o roteiro para análise de emissão do título de eleitor, né? Que é uma resolução do TSE que trata sobre os tribunais regionais eleitorais responsável pelas emissões do título de eleitor, conforme o dígito, né, que identifica o TRE da concessão. Que é muito comum a gente ver situações da pessoa que transferiu um título de eleitor, aqui, por exemplo, para a zona eleitoral aqui onde está situada São Sebastião, mas você vai observar lá o código da concessão do título de eleitor, por exemplo, é São Paulo, que é o dígito 01. Né? Às vezes a pessoa morou muitos anos lá em São Paulo, votou lá durante várias eleições, e para você manter o título de eleitor no local, você naturalmente tem que ter uma identificação com aquele local. Então, como é que você faz isso? Mediante a sua residência. Você tem que levar um documento comprovando que você reside lá. Se você vota anos a fio naquela região, é sinal de que provavelmente você não estava residindo aqui na região e trabalhando na roça. Você estava morando lá em São Paulo e votando lá em São Paulo, transferindo o título de eleitor agora recente para fim de dar a entrada do benefício. Então a gente sempre orienta os colegas para fazer essa identificação, que aí eu tenho um roteiro prático para isso, eu vou encaminhar para os colegas para identificar o local de emissão do título de eleitor e também do CPF, conforme a região fiscal, que muitas vezes a gente identifica pessoas que tiraram a documentação fora do estado. Você vai consultar na base da Receita um endereço atualizado, às vezes 1 ano, 2 anos atrás, fora aqui do estado, e a pessoa vem com a documentação e trabalha há 20, 25, 30 anos aqui na localidade. Então, são questões que vão infirmar aquela versão de que a pessoa exercia atividade rural pelo período da carência necessária para a concessão do benefício rural, não é verdade? E no caso também, não só do rural, mas do LOAS, eu indico aos colegas sempre consultar as bases do portal de transparência. Portal de transparência do Estado de Alagoas, portal de transparência dos municípios, que muitos deles têm, apesar da gente imaginar que as prefeituras não mantêm esses portais de transparência atualizados, mas não é assim, pela experiência nossa no contencioso. A maior parte deles estão atualizados, doutor. O MPF fez um trabalho aí de muita, digamos assim, divulgação da necessidade de se manter os portais de transparência em dia, né? Perfeito. E aí muitas vezes a gente identifica, e a jurisprudência aqui da Associação Judiciária tem acolhido, quando normalmente o pai da criança às vezes tem algum cargo público e exerce aquela atividade, e às vezes o CNIS não está atualizado, a gente vai lá no portal de transparência, a gente puxa e a gente vê salários elevadíssimos que desnaturam aquele alegado regime de economia de subsistência. A moça, a mãe da criança, às vezes pode até trabalhar na roça, né? Mas se o pai exerce uma atividade como professor, como
vigilante, que eu peguei vários casos, o professor como vigilante, como agente de endemias, como guarda municipal, várias situações em que a remuneração daquele determinado cidadão era incompatível com a essencialidade do trabalho rural para a manutenção daquele núcleo, daquele arranjo familiar. Então ali a gente tem desconfigurado a qualidade segurada daquela pessoa por falta da essencialidade do trabalho rural, que não é um argumento nosso, é o próprio judiciário que tem acolhido nesse sentido. No mutirão, o último que nós participamos de Santana do Ipanema, nós tivemos várias improcedências com a juntada de documentação não só do CNIS, mas também dos portais da transparência, demonstrando que aquele determinado cidadão, pai da criança, tinha uma remuneração que desconfigurava a essencialidade do trabalho rural para a manutenção daquela família. Então, naqueles casos, o salário de maternidade era indeferido, e foi indeferido corretamente pelas agências, e a gente conseguiu manter isso no judiciário com várias sentenças de improcedência. Ganhamos muitas ações nesse sentido, não é verdade? Doutor João. Doutor Nelson, nós estávamos conversando aqui no início, né, sobre a importância também de o servidor ter esse contato com o procurador. E aí eu percebo que o senhor tem essa disponibilidade, e mais do que isso, tem essa boa vontade de sempre se colocar à disposição, né? Então eu também tenho me colocado à disposição, mas eu queria que o senhor aproveitasse essa oportunidade aqui para nos falar um pouquinho disso. Se há uma necessidade, digamos assim, do servidor entrar em contato com o senhor, de que maneira ele pode fazer isso? E aqui eu também já antecipo, né? Meu e-mail institucional é joão.deus.silva@agu.gov.br. Mas no caso, se chega alguma solicitação para o senhor, de que maneira o senhor trata isso? Claro, doutor. O que é que ocorre? Dentro dessa linha que eu estou orientando os colegas e compartilhando, eu não digo nem orientar, eu estou trocando experiências, né, com o nosso dia a dia e repassando para os colegas para que eles possam também ter esse conhecimento, né? No nosso dia a dia, a gente está sempre à disposição, né? Quando a gente coloca para os colegas que é importante a consulta do CRETA, que é importante a consulta dos portais da transparência, que é importante também a consulta em situações da base de dados do Detran, da perícia oficial do Estado de Alagoas, no caso de pessoas com morte em situações de óbito, de morte violenta, a base da Receita, do Detran, como citei, do microempreendedor individual, a base da companhia de fornecimento de energia elétrica, né, antiga Eletrobras, hoje Equatorial, para a gente identificar a questão de endereço, local de emissão, circunstância do óbito, profissão declarada nessas circunstâncias, para que a gente tenha um contexto mais amplo possível para a gente poder melhor fundamentar nossas decisões, no caso dos colegas da Previdência. E nessa análise desse conjunto probatório pode surgir uma dúvida, pode surgir alguma situação de, digamos assim, de necessidade de interpretação, tanto de uma questão fática quanto de uma questão jurídica, e nesse ponto a Procuradoria está sempre à disposição, o Dr. João na parte consultiva, a PEFAL na parte que envolve mais o contencioso, mas quando também tem alguma questão que a gente possa dar uma opinião, também não nos furtamos, né, Dr. João? Claro. E aí a gente sempre se põe à disposição. O nosso e-mail de contato está aberto, é o nelson.felix@agu.gov.br, né? O Dr. Cariolano também sempre tem se colocado à disposição, e eu peço venha aí também para reforçar aqui o contato, né, no e-mail cariolano.oliveira@agu.gov.br, né? E nos colocarmos à disposição nesses casos de interpretação de decisões judiciais, às vezes de uma análise dessas bases de dados, para que o servidor se sinta mais à vontade, tenha mais segurança, tenha mais respaldo para poder fundamentar. Porque às vezes o colega pode ver, olha, doutor, eu peguei aqui uma notícia da internet, fulano de tal, que é o suposto segurado, morreu num acidente, assim, assado, aqui está dizendo que a profissão dele era marceneiro, era vigilante, era pedreiro, era mecânico. E aí, doutor, isso aqui é um elemento suficiente para eu negar a pensão? Olha, eu trouxe esse documento, assim, assado. Mas tem esse documento, essa consulta da perícia oficial, tem uma notícia da internet sobre a morte do camarada.
tem uma consulta aqui do Detran dizendo que ele tinha uma CNH categoria E, entendeu? Tem aqui dizendo que ele é apto para atividade remunerada. E aí, isso daí é o suficiente? Eu posso usar isso para fundamentar um indeferimento? A nossa disposição, o nosso ânimo e a nossa vontade de ajudar os colegas já é algo conhecido, já é algo divulgado, e aqui a gente está só reforçando. Nessa circunstância de dificuldade de interpretação de uma situação fática ou jurídica, nós estamos à disposição. O nosso e-mail, nosso contato no WhatsApp estão aí compartilhados por todos. E tem um outro detalhe também, eu e o Dr. Nelson tivemos a oportunidade de estar em uma agência e aconteceu um determinado fato, e nós presenciamos aquilo ali e falamos com a gerente que se ela quisesse alguma medida de força para tentar conter um eventual que a gente pode até interpretar como certo assédio moral, né? Às vezes o segurado ele não entende a hora em que o direito dele está deixando de existir para ele estar infringindo uma norma regulamentar de bom trato, digamos assim, de ter uma certa urbanidade, né? Que isso é uma coisa exigida do servidor público, mas é exigido também das pessoas em geral. Então, muitas vezes, vocês podem ser objeto de uma determinada postura ou de um segurado ou de um representante dele e não saber de que maneira agir com isso aí. Então, recentemente também eu recebi uma informação de uma outra APS que houve uma situação parecida como essa até por um representante da justiça, por um oficial de justiça. Então, eu me coloquei à disposição porque tudo tem que depender da pessoa que foi ofendida, né? Então, você que se foi ofendido e quer realmente levar a coisa adiante, a Procuradoria pode ser alguém que vai ajudar você nisso aí. Mas, logicamente, nós não iremos, em momento nenhum, substituir a vontade da parte. Porque eu mesmo já fui ofendido várias vezes, mas eu acho que o melhor caminho é sempre deixar para lá. Eu não gosto de ir atrás de problemas, né? Mas, muitas vezes, a pessoa se sentiu ofendida e ela quer, de alguma maneira, que a honra dela seja ou então, recomposta, né? Aquela situação, digamos assim, vai ter um efeito pedagógico para evitar outras ofensas. Se for uma ofensa isolada, vá lá que seja. Às vezes a pessoa releva, né? Mas se são situações reiteradas, talvez uma medida de força, como o doutor se referiu, seja uma forma de conter aquele comportamento inadequado, né? Às vezes é uma mera comunicação, uma representação para o superior da pessoa, contando com a chancela de um procurador, pode ser que isso ajude, né? E eu acredito, não sei se é o caso aqui, mas a gente sempre coloca, porque também, se acontecer algo nesse sentido, os colegas sabem que podem contar conosco, né? Sabe o caminho já, né? É a nossa vontade de ajudar, né? Sim, aproveitando, eu acho assim, primeiro, é importante parabenizar a AGU, a Procuradoria, pelo trabalho que está fazendo, né? A questão do João, do Dr. Nelson, né? Eu, quando o Dr. Nelson foi para Junqueira, ele foi para uma audiência, né? Isso. Aí ele falou, olha, eu estou indo para uma audiência ali, eu queria aproveitar para fazer uma visita, né? Tem como? Pode vir. A audiência demorou tanto, né, Júnior, que a visita não foi do jeito que a gente queria. Não concluiu, porque aconteceu algumas intercorrências na audiência, tinha um caso de família, né, parece. Exatamente. Enfim. Mas já deu para ter um proveito muito bom naquele contato, por ver a disposição e estar dialogando, e estar auxiliando, estar chegando junto da agência e dos servidores para a gente poder tirar o melhor encaminhamento, né? E assim, eu vejo vários elementos do trabalho que vocês estão fazendo, que eu acho muito relevante, é muito parecido com o que pode ser pensado numa auditoria preventiva, que é aquela auditoria que chega para conversar. A gente chama de compliance, né? Compliance também. Exato. Né? Perfeito, porque chega, vamos conversar, vamos ver isso aqui, vamos tentar antes do problema surgir. Antes do problema surgir. Né? Em alguns casos aqui talvez vai ter que fazer uma análise e outra, né? E a gente vê, por exemplo, a concessão judicial para a gente, é até bom ter esse contato por isso. Às vezes a gente, na concessão judicial, ocorria da gente não considerar também, né? Talvez com esse diálogo, a mudança no comportamento, porque qual a visão que o servidor tem? Não é que não quer respeitar a decisão judicial, não, pelo contrário, o juiz ele pode fazer o que ele quiser, né? Já o servidor do INSS, o técnico do INSS não pode. Então,
esses contatos aí gradativamente vai ajudando a mudar essa cultura, né? Correto. Até falar, não, tudo bem, mas aqui já teve um juiz que se pronunciou, então será que não pode utilizar esse período como início? O Júnior, licença, o pedido vem ao colega, só para dar um exemplo concreto que eu já não fui São Sebastião, foi uma peça do sertão. Que o que acontece? Lá o servidor analisou um processo, tinha até um parecer favorável do médico, perito, e negou porque entendeu que não estava provada a qualidade segurada. Só que o que acontece? Aquela pessoa já tinha celebrado um acordo judicial, ela recebeu o período retroativo, não tinha a implantação no sistema da DataPrev, porque a ADJ não implanta esses benefícios por uma questão de... Sabe, pelo período, mas... Isso, não implanta aquele benefício que é só o pagamento retroativo, né? Até por o correto seria implantar, mas a gente sabe da dificuldade da ADJ. Então, entre implantar um benefício que vai ter efeitos financeiros doravante e ter a aplicação de multa caso não seja cumprido, e um benefício que vai ser pago só o retroativo por RPV, a ADJ vai priorizar naturalmente, é uma questão de eleger prioridades, o benefício que precisa ser implementado com os pagamentos mensais e para evitar uma aplicação de multa na autarquia, né? Do que implantar um benefício apenas para registro no sistema. Mas a partir do momento que o servidor cria aquela cultura de consultar o CRETA, ele vai ver que a pessoa fez um acordo lá na justiça, foi pago um período retroativo, reconhecida a qualidade de segurado especial, e a projeção do período de graça daquele benefício que foi concedido judicialmente, embora não implantado no sistema, pegando a DI, a data de início da incapacidade fixada pelo período da própria Previdência, a pessoa dentro do período em que foi reconhecida a data de início da incapacidade, ela estava dentro do período de graça. Então, um caso desse era um benefício para ser concedido. O médico perito deu parecer favorável. O servidor negou porque não teve esse acesso ou porque não tinha essa informação de que precisava, que seria útil utilizar a consulta do CRETA. Ali foi uma pessoa que ficou privada do seu benefício por conta, digamos assim, de uma falta de conhecimento, ou de treinamento, ou de aproximação que nós não tínhamos. Era uma cultura que não existia e que agora nós estamos edificando essa nova cultura. Não só para combater fraudes, combater aventura jurídica, como eu costumo dizer, mas também para reconhecer direitos, não é verdade? Isso. Com certeza. E que é fundamental, até porque, assim, a gente utiliza, salvo engano, no artigo 153, que a gente discutiu algo nesse sentido, mas esse período pode ser utilizado judicialmente? Não pode? Aí no 153 não tem, como não fala que conta como carência período concedido judicial, então a gente não utiliza. Né? Não sei se já surgiu essa dúvida com outros servidores das agências, mas não sei se o diálogo já é algo bem positivo, né? Principalmente o rural, que ele trabalha com índice de prova, mas é até bom para, se for o caso, se for dúvida geral mesmo, né? ou entrar no consenso, ou no parecer, para a gente até ter uma referência e encaminhar. Né? E reconhecer direitos, que é o fundamental, que no caso não é cortar benefícios, não, é reconhecer direitos. Da mesma forma que a questão de deferimento judicial, né, uma vez que ele gera coisa julgada, a gente tem, na verdade, o pessoal mais novo, desde o meu tempo inclusive, a tendência se tem um indeferido administrativo, a gente já fica com o pé atrás. A tendência é essa. Né? Já judicialmente, a gente nem precisava olhar, porque já olhou o administrativo, né? Antes já teve o administrativo, foi bonito, então e adiante, já era um indício para continuar indeferido. E é o que a gente continua fazendo, né, desde então. Aí, só que tem essa questão, não sei como que era antes, questão de diálogo, se o pessoal entendia, porque como você falou, vai ter uns casos aqui, eu estou sabendo agora, mas a gente verifica, né, tudo. Mas é justamente isso, de ver o que pode ser feito, se vai ser reaberto, se é caso de revisão, enfim. Né? Mas ver a forma, até quando surgir, parece que tem alguns casos já, né, até eu vou consultar para o que pode ser feito. Até porque, por exemplo, tem casos que a gente analisa aqui administrativamente em primeira instância, digamos, e a gente indefere, manda para a junta fala, isso aqui é início de prova, avalie. Aí a gente vai avaliar com testemunha, com os depoimentos que são trazidos pelo próprio requerente. Raramente a gente consegue identificar elementos que contradigam o que a pessoa está declarando inicialmente. Né? Então a tendência é de ser concedido. Então fica até algo como o senhor falou,
A gente tem aquela fila do GET, que é enorme, tem uma quantidade de processos que tem que analisar, tem que concluir, tem esses processos anteriores para poder analisar caso a caso. E pode ser que o entendimento depois seja que era para ser mantido, entendeu? Porque na minha análise era para ser indeferido, mas na análise do Davi não era. E vice-versa, às vezes tem um processo que ele olha e acha que vai deferir e fala, não, isso aqui pode ser concedido. Não tem uma uniformidade sobre o rural. A gente busca, a gente discute, inclusive, ele procura discutir, pega o caso e fala, isso aqui você acha que é? A gente termina tentando filtrar o máximo, a mesma coisa com o Marcos, com o Rodrigo, para chegar pelo menos numa resposta o mais unânime possível. Claro, tem casos que não dá, enfim, mas no geral a gente procura discutir antes. Um consenso. Um consenso. E essa prova? E aquela? E olha cada elemento, né? Até esses casos, por exemplo, quando a prova é no nome da pessoa ou quando é no nome do requerente. A gente costuma invalidar quando, por exemplo, as provas são apenas no nome do cônjuge e não tem o nome do requerente, e esse cônjuge não é segurança especial. Agora, no caso que o senhor relatou, eu não sei se foi nesse aspecto, mas quando a prova é no nome do requerente e o cônjuge é outra profissão, tem lá professor, tem motorista, se a prova é no nome do cônjuge, a gente costuma aceitar. Aliás, do requerente, a gente costuma aceitar. Não aceita quando é o nome do cônjuge. Até tem um artigo na IANA que fala isso, né? Na época, a IANA aceitava o quê? A declaração do sindicato, ela poderia corroborar que o cônjuge, o requerente, mesmo o cônjuge fazendo essa atividade, o requerente, se tivesse declaração do sindicato, ele poderia ser considerado segurança especial, né? Até a própria lei ela tem essa previsão, né? Depois da MP 871, então, não tem essa possibilidade mais. Mas se tiver os dois sendo profissões diferentes, tem essa ligeira divergência na lei. Na linha de pensamento da jurisprudência, e que é a linha também da AGU, a gente procura trabalhar com o conceito de essencialidade do trabalho rural. Então, sendo mais preciso, o que é que se considera como um trabalho rural essencial para a manutenção daquele núcleo familiar? É quando a renda vamos supor, do outro cônjuge não é superior ao salário mínimo. Se ele tiver um benefício previdenciário ou uma remuneração de uma outra profissão que seja até um salário mínimo ou pouco acima disso, né, a gente tem que o trabalho rural é essencial para a manutenção daquele labor, daquele núcleo, melhor dizendo. Agora, se você tem um cidadão que recebe um benefício, sei lá, uma aposentadoria por tempo de contribuição do teto, né, e chega lá a esposa dele requerendo um salário maternidade, dizendo que trabalha na roça e que aquela roça é essencial para a sua manutenção, naturalmente você tem uma situação incompatível. Então, ali mesmo que ela tenha as provas no seu próprio, em nome próprio, né, mas só o fato de que o seu companheiro, o seu consorte, tem um benefício previdenciário no teto, entendeu? Estou dando um exemplo mais extremo, mas pode ser um valor menor do que isso, né? Mas nesse exemplo que eu estou dando, hipotético, que não é tão hipotético assim, que já ocorreu várias vezes, a gente tem uma situação de uma pessoa que está recebendo um benefício ou que pode vir a receber de forma indevida. Eu já teve casos de eu solicitar revisão com o MOB de uma determinada peça aqui da gerência executiva, de uma senhora que recebeu 2 auxílio-doença, né, como segurado especial, alegando que era pescador, e recebia uma pensão por morte de quase o teto da Previdência Social. Um benefício urbano, que o instituído era urbano, um benefício quase no teto, e ela recebeu um auxílio-doença durante o período, cessou por questão médica, depois estava recebendo novamente, e aí eu identifiquei que o benefício estava ativo. Ela já tinha recebido um e estava recebendo o outro, o benefício estava ativo, mesmo estando recebendo uma pensão por morte que era anterior ao primeiro benefício, entendeu? Então são casos que a gente suscita, que chamam a atenção, e que é por isso que eu encareço aos colegas dessa análise sobre esse prisma da essencialidade do trabalho rural, e o que é que a gente pode, digamos assim, colocando uma linguagem mais direta, entender como essencialidade. É quando a renda da família não é superior ao salário mínimo ou pouco acima disso, não é verdade? Certo. E, nesse caso da pensão por morte, tem a previsão que, se for acima do salário mínimo, a gente já viu o caso da pessoa receber R$1.000, salário 998, na época do óbito. Sim. Né? Aí não pode ser aprovada a pensão, foi indeferido. Porque aí alguma questão do sistema que não migrou o vínculo, não sei, mas tendo a pensão acima do salário realmente. E nos casos de lousa é importante também fazer essas consultas, o Júnior,
portal de transparência também, porque eu já vi vários casos de pessoas com vínculo em regime próprio, requerendo benefício assistencial, ou seu cônjuge requerendo benefício, e aquela pessoa tendo um benefício requerendo benefício assistencial, e aquela pessoa tendo um benefício, ou sendo segurado mesmo do regime próprio de previdência social. Por isso que eu digo, importante consultar o AL Previdência, importante consultar os regimes, as plataformas do portal transparente dos regimes próprios dos municípios, porque às vezes existem inconsistências, os amigos sabem, no CNIS. Então às vezes tem NITs diferentes que não estão elados, e muitas vezes pode acontecer isso, você habilitar um benefício e aquele benefício não ser devido. Então, assim, é claro, doutor, mas eu tenho muito processo, eu tenho meta, eu tenho pontuação, mas eu encareço aos colegas, porque é importante, claro, se não em todos os casos, mas naqueles que sejam mais relevantes, que chamem mais atenção, que criem uma desconfiança, fazer essa análise, porque ali pode estar um indício de fraude, pode estar ali um local onde, melhor dizendo, uma situação em que você vai ter uma lesão aos cofres públicos, e por ali vai estar sangrando o dinheiro público, na verdade. Com certeza. E aqui, já nos encaminhando para o final, queremos dar a oportunidade de o Davi também apresentar as suas ponderações sobre a nossa visita, o que você achou. Assim, muito válido, né? Muito, assim, muito interessante para o nosso trabalho, de reforçar essas consultas, principalmente no CRETA mesmo, que a gente, assim, eu meio que confesso, não trabalho tanto, não estou fazendo tantos benefícios, mas é uma coisa que a gente tem realmente que acrescentar. Você tem acesso ao CRETA? Não tenho ainda. Doutor Nelson, pode providenciar para os colegas. Para que a gente, assim, eu procuro sempre exaurir mesmo as consultas para tirar, assim, tentar tirar a possibilidade de existir alguma coisa que desabone, principalmente no benefício rural. E o acesso ao CRETA, eu acho que é fundamental mesmo. Isso aqui eu já estava até vendo para conversar com o Júnior como conseguir esse acesso. E assim, é o que a gente agradece realmente, o comparecimento, a acessibilidade para casos futuros, a gente sabe que realmente vai precisar e vai buscar, sabe que vai ser bem atendido, entendeu? Que vai ser bem assistido. E é isso. Obrigado. Sempre buscando aprendizado. Claro. Nós aqui agradecemos a atenção de vocês e o interesse em nos receber, né? Júnior, tem alguma ponderação final, alguma coisa que queira acrescentar? Apenas agradecer, né, como o colega Davi coloca aqui. Acho que é fundamental esse trabalho que vocês estão fazendo. É uma iniciativa que dá realmente parabéns. No caso de falar, né, acho que é muito necessário a gente estreitar esses laços, porque muitas vezes a procuradoria, o único contato da procuradoria que o servidor tinha era quando ia levar o processo. Tá pedindo processo, aí levava o processo. Quando eu entrei não tinha ainda o SAPD, aí o Marcos levava em mãos para lá. Né? Então quando era emergencial, mandava por e-mail. Né? E a gente vê hoje que tem essa mudança de paradigma, que é necessário para a gente ter uma confiança maior no trabalho, né? Ter um canal de diálogo como tem o grupo, né? E acho que é só desejar sucesso aí na caminhada e que amplie cada vez mais o alcance, né, do trabalho. E esse acesso facilita o trabalho dos dois lados, né? Com certeza. Sem dúvida. Com certeza. Porque a nossa fundamentação também vai auxiliar no trabalho da Procuradoria. Com certeza. E aqui encerrando, as palavras do Dr. Nelson, se quiser acrescentar algo a mais. Obrigado, Dr. João. Novamente agradecer aos colegas pela recepção. Dizer da nossa vontade sempre contundente de estar cada vez mais presente nas APS, estendendo as mãos, como eu costumo dizer, nos irmanando, porque eu já disse várias vezes, doutor, e vou dizer mais uma vez para cansar um pouco mais nossos ouvintes, que a AGU e a Previdência Social estão umbilicalmente ligadas, né? Então, como eu disse outro dia ali com o colega Cristiano lá em Boca da Mata, são irmãos siameses, né? Vamos ter que fazer uma cirurgia aí qualquer dia desse. Então, são irmãos que não podem se separar. Então, temos que manter esse laço estreitado, essa parceria profícua e essa vontade de nos ajudar e colaborar mutuamente. Então a Procuradoria está sempre à disposição, é um canal aberto de diálogo e a presença constante
pelo menos enquanto estivermos aqui, né, Dr. Claro. João e eu, estaremos sempre nessa jornada, digamos assim, que vai se alastrando pelo estado todo, doutor, do litoral até o sertão, né? Alcançando o Agreste e o sertão. Então, é nesse sentido mesmo. Muito obrigado, doutor Nelson. E aqui, já finalizando, só falar para o Marcos e para o Júnior e também para os outros colegas que porventura venham nos escutar, a gente pede, se você tiver interesse, entrar no nosso canal no YouTube e fazer a inscrição lá, porque tem outros eventos que a gente quer no futuro divulgar também via canal do YouTube, né? Então é algo que uma ferramenta que vai ser muito útil, né? Até mesmo para o servidor até se resguardar, porque uma orientação que você recebeu aqui, se no futuro você vier a ser cobrado por ela, você diz, não, ela está lá, está registrado num banco de dados público também, né? Porque a gente gosta de registrar exatamente por isso, porque tanto mostra que nós viemos fazer o trabalho, como mostra que os colegas estavam presentes, e mostra no futuro que a gente pode também, esqueceu alguma coisa, volta lá, dá uma olhadinha, escuta de novo, né? Que pode nos ajudar. Qual o canal mesmo? É PFA e INSS, né? E aí quando você entra, a gente fica, a maneira mais fácil é você clicar no link que a gente manda no grupo, que aí já cai dentro do canal, você só vai acessar lá o sininho, né? Bota inscrever e depois toca o sininho lá, que já fica recebendo as notificações de vídeos novos. Estou inscrito já. Tá bom? Tá ok. Muito obrigado.